Olá, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Gleice Jorge, sou fisioterapeuta e vim para mais uma aula para você conhecer o seu corpo. Na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre coluna, a mobilidade da coluna, quadril, alongamento e consciência do eixo do corpo. É comum hoje em dia estarmos sempre com dores na coluna, com dores no quadril, joelhos, tornozelos, ombros. Isso é muito comum, porque o corpo humano ele não foi feito nem para ficar muito tempo parado e nem se mexendo demais. Isso acaba levando a algumas mazelas no nosso corpo. Porém, é muito importante que a gente tenha uma consciência corporal e ganhar mobilidade, força, controle, alongamento, para a gente ter um corpo um pouco mais equilibrado e um pouco mais saudável. Vou mostrar para vocês alguns exercícios hoje. Bora lá? Muito importante que você tenha muito cuidado, alguns auxílios e muita atenção. Vou trazer para vocês aqui uma almofada de chinelinha, essa que eu ganhei de presente. E ela é bem interessante porque ela é tipo um futon, ela é plana. Isso vai ajudar bastante se você precisar colocar embaixo do quadril. Essa diferença é o suficiente para você não sentir mais tanta pressão sobre o eixo da coxa, né? O encaixe da coxa com o quadril. Caso precise, coloque duas ou coloque uma almofada maior. Lembrando que quanto mais plana essa almofada for, mais fácil vai ser de controlar o seu quadril sobre a almofada. Porque a almofada abaulada, ela tende a ficar te empurrando. Deixando as pernas cruzadas, uma à frente, a outra, ou também pode ser uma sobre a outra. Tanto faz essa posição. É importante sempre estar trocando, invertendo essa consciência de movimento. Nós vamos trazer o meio do eixo do peito, mantendo sempre a linha da cabeça, ombros e coluna, sempre respeitando essa mesma linha. Esse eixo do peito eu vou trazer em rotação para uma das coxas. Eu sempre preconizo começar sempre para o lado que você perceba que a rotação é menor. Se você tentou rodar para o seu lado esquerdo e você notou que essa rotação é menor, comece por esse lado. Ele precisa de mais atenção sua. Então nós vamos trazer esse meio do eixo do peito para a direção da coxa mais bloqueada. Levando as mãos à frente, eu vou trazer o meu corpo inclinando à frente, colocando todo o eixo da minha cabeça, ombro e quadril, mantendo essa linha. Não deixe o corpo andar empurrando as costas para trás. Eu não quero perder essa consciência de alinhamento de coluna. Mantendo a coluna reta, eu vou inclinando para frente, gradualmente, respeitando sempre o limite de cada um. Mantenho entre 3 a 6 ciclos respiratórios. Nós voltamos nosso eixo e vamos rodar para o outro lado. Lembre-se bem de manter esse alinhamento e não deixar o quadril sair do chão. Conforme eu vou inclinando o meu corpo, a tendência é querer encurtar as costas ou sair o quadril do chão. Não deixa nenhum desses dois pontos acontecerem. Sente bem o quadril e mantenha a coluna toda bem alinhada enquanto você vai inclinando o seu corpo. Não importa o ângulo que você desça, importa que você desça com a consciência da coluna. Respeitando sempre o seu limite, você vai descer o seu tronco sem deixar a coluna perder o alinhamento. Nós vamos repetir pelo menos de 3 a 6 ciclos para cada lado. Fizemos direita e esquerda e vamos repetir mais algumas vezes. Lembre sempre de trocar o pé. Inspire, solte o ar, mantenha a consciência do quadril, coluna e queixo. Importante também não deixar o ombro vir até a orelha.
sempre respeitando o seu limite e o seu tempo. Vou repetir o mesmo exercício de frente para vocês. Tanto não importa se você está fazendo numa altura mais elevada ou mais baixo, o importante é você respeitar o seu limite. Repetiu algumas vezes para alguns lados, lembrando de trocar os pés, nós vamos fazer o segundo exercício. Nesse, nós vamos manter o corpo alto. Também vamos trabalhar uma torção. Eu vou preconizar em deixar uma perna à frente da outra. Eu não quero colocar a perna em cima. Minha mão direita vai sobre o joelho esquerdo. Eu trago a minha mão esquerda atrás e eu vou fazer essa torção. Quem manda na torção é o braço de trás. O braço da frente só acompanha e eu mantenho o eixo da cabeça, mantendo o eixo da coluna, fazendo essa torção levemente com o auxílio dos ombros. Importante manter o queixo alinhado com o centro do corpo. Eu não faço rotação de cabeça para nenhum dos lados. Inspiro, solto o ar, faço de 3 a 6 ciclos respiratórios, respeitando sempre o limite e voltando essa torção. Muito importante manter esse eixo do tronco. Não quero que façam uma inclinação nem para cima da perna e nem para a perna de trás. É importante você manter essa consciência do eixo da cabeça, ombros e quadril. O braço de trás é que manda na rotação. Nós vamos trazer essa rotação, mantendo sempre o eixo do tronco alinhado. Não deixe de estender e nem corcundar as costas. Caso sinta necessidade, pode trocar o pé que está na frente pelo de trás, cada vez que rodar para cada lado. Terminando essas rotações, respeitando sempre o limite de vocês, é importante vocês verificarem se para um lado é mais difícil do que para o outro e manter pelo menos um tempinho a mais ou fazer uma repetição a mais para o lado que é mais difícil. Nós vamos continuar trabalhando com as rotações. A nossa coluna agradece esse trabalho. Dessa vez, nós vamos estar em 4 apoios. Se precisar, deixe o travesseiro no joelho. Caso não necessário, utilize somente o tapete. Na posição de 4 apoios, eu vou levar uma das mãos cruzando por baixo, fazendo essa rotação de tronco, levando o ombro ao chão. Importante deixar o peso nos 2 joelhos de forma igual. A mão ela apoia no chão, do mesmo jeito que o ombro. Minha cabeça apoia. Caso sinta necessidade e não consiga apoiar o ombro no chão, você pode utilizar o apoio do travesseiro para colocar esse ombro no travesseiro. Assim,
facilita um pouco para quem tem pouca mobilidade de coluna. Caso não sinta necessidade, ou de acordo com o que você for fazendo, você pode tirar esse travesseiro, esse apoio. Nós vamos manter a mão mais próxima, que é uma posição mais fácil, e de acordo com o que vai sendo evoluído, nós vamos estender esse braço para a cabeça, mantendo a linha do quadril, sem deixar tombar para um lado nem para o outro, mantendo de 6 a 9 ciclos respiratórios. Lembrando sempre de iniciar com a mão perto do ombro. Para sair da posição, eu vou projetar o quadril para trás, trazendo de volta essa rotação e mantendo a cabeça baixa e o olhar fixo. Vamos fazer para o outro lado. A mão apoia, 4 apoios, levando a outra mão bem próxima ao tronco. Importante não deixar esse peso acontecer sobre os ombros. Deixar os ombros bem longe e os 2 joelhos com o mesmo apoio. Projetando o quadril para trás para sair dessa rotação. Vamos repetir pelo menos de 3 a 6 vezes para cada lado, repetindo de 6 a 9 ciclos respiratórios. Muito importante manter o eixo da cabeça com o joelho e o quadril. Não deixar o corpo nem ir para frente, nem ir para trás demais nessa rotação. Manter sempre o eixo da cabeça com o joelho, enquanto eu faço essa rotação, mantendo o quadril alto e os joelhos juntos. Para todos esses exercícios que nós fizemos de rotação, sentados, muitas das vezes existe uma pressão que ocorre sobre a articulação no coxo femoral. E para isso, eu tenho um exercício bônus muito interessante para ajudar. Mantendo a perna cruzada, eu vou estender a outra perna, rodando a coxa para o chão. E eu vou rodar o meu tronco como se eu fosse querer olhar o pé lá atrás. E vou fazer para o outro lado. Mantendo a perna, eu estico a perna oposta, estendendo a coxa, virando a frente da coxa para o chão. E eu rodo o meu tronco querendo olhar essa mobilidade, além de ser uma mobilidade ainda de torção, também trabalha essa liberação da articulação do quadril e ajuda bastante no alívio das dores da coluna. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui. Me diz o que você conseguiu fazer, me diz até onde você conseguiu, quantas respirações, quantos ciclos, quantas vezes você fez, se você tinha dor ou não. Esse comentário é muito importante para eu poder conseguir ajudar você. Assim, eu também coloco nos próximos vídeos aulas que vão auxiliar mais ainda vocês. Porque o meu trabalho é tentar ajudar você que está aí do outro lado a melhorar a qualidade da sua vida e a qualidade do seu corpo. Porque ninguém precisa ficar sentindo dor. E eu tenho também aqui uma playlist com vários vídeos chamado Enquanto Eu Fico em Casa, que eu fiz com todo amor e carinho para auxiliar você que está em casa a cuidar um pouco mais do seu corpo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, arraste aqui para cima. Aqui embaixo do vídeo tem uma tarja vermelhinha escrito inscreva-se. É só clicar ali. Assim você ajuda ao sistema do YouTube entender que o meu vídeo é interessante para você.
Também deixa o seu like, que ele é muito importante para mim. Ah, e lembre de ativar o sininho. Assim, quando eu publicar sempre vídeo novo, você vai receber essa notificação e não vai perder nadinha. E se você não me segue nas minhas outras redes sociais, tem aqui no final ou aqui embaixo nos comentários, eu vou deixar o link para você. E você consegue acompanhar todas as novidades e tudo que eu venho postando para vocês. Espero que tenha gostado desses exercícios. Comente aqui, compartilhe, pois assim nós vamos poder conseguir ajudar mais gente. E, gente, me ajude a chegar a 1000 inscritos. Assim você também me ajuda a ajudar mais pessoas. Ficamos por aqui e uma excelente prática. Ah, e toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no meu canal. Beijos e uma excelente prática. Agora você também pode apoiar o meu canal no link escrito Apoie Sua Fisioterapeuta. E todos os apoiadores vão ter acesso a um grupo exclusivo e além de uma live só para os apoiadores. É isso mesmo. Uma vez por mês vamos ter uma live no qual vamos conversar, tirar dúvidas, fazer exercícios e muito mais. Então não custa nada apoiar aqui a sua fisioterapeuta, que passa os dias fazendo muita coisa bacana para vocês. E seja muito bem-vindo a essa família.